Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso BMC Stock. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar, claro, nesses próximos minutos, trazendo todas as atualizações para o mercado nacional e internacional. Nessa terça-feira, dia 14 de fevereiro, quase chegamos aí ao meio desse nosso mês de fevereiro, que parece aqui que foram uns 5 meses já passaram, porque bastante coisa já aconteceu nesse início de mês. Nós tivemos a Bolsa dando uma virada, indo ali para baixo dos 108 mil pontos, até tocando nos 107 mil pontos. Então, mês bem agitado, começo de mês bem agitado. Nós temos, claro, a temporada de resultados, balanços trimestrais sendo divulgados aqui para as companhias brasileiras, então tem bastante coisa, claro, para a gente discutir. Como sempre, eu começo aqui com o nosso giro falando do mercado internacional, principalmente do mercado asiático, que, claro, funciona em um fuso horário completamente diferente. Durante a madrugada nós temos as operações rolando lá na China, no Japão, na Coreia. Então nós temos aqui um mercado bem agitado. Lembrando, ontem nós tivemos um avanço bem interessante lá nas ações nos Estados Unidos. Os 3 principais índices norte-americanos fecharam no positivo e bem positivos, com S&P 500 e Nasdaq subindo acima do 1% e também ali Dow Jones subindo bastante, depois ali de uma bela movimentação ao final do pregão. Então nós tivemos uma força bem interessante, uma força compradora. O mercado aguardava uma movimentação das autoridades, principalmente pela divulgação dos dados de inflação hoje pela manhã. Então todo mundo estava aguardando por esses dados de inflação. Se viessem dentro da expectativa, nós teríamos um dia um pouco mais morno. Se viessem, claro, abaixo da expectativa, lembrando, o mercado projetava uma leve alta na inflação para o mês de janeiro. Então se nós tivéssemos uma inflação não tão forte nos Estados Unidos, aí seria motivo para festa. Aí a gente veria aqui as bolsas andando bastante. Como os dados vieram dentro das métricas, nós temos um dia um pouco morno. Mas falando sobre a Ásia, com aquele ritmo acelerado, com aquela euforia de ontem, nós tivemos uma movimentação positiva, em sua maioria, para os mercados asiáticos. Nós temos Nikkei 225, principal índice acionário japonês, subindo 0,64%. Lembrando que Nikkei estava andando um pouco em contramão ao restante do mercado asiático, muito por conta da indefinição sobre o nome para assumir a liderança do Banco Central japonês, do Nippon Ginko, do Bank of Japan. E agora nós temos aí o nome cravado. O governo confirmou Kazuo Ueda para assumir o Banco Central japonês. Claro, esse nome passará pela alta câmara japonesa no dia 27 de fevereiro, será ali sabatinado, aprovado, e aí aprovado segue para a direção do Bank of Japan, e aí deve, claro, manter essa histórica condução da política monetária no Japão, que é bem permissiva, deixa bastante margem, inclusive gerando algumas confusões. A gente tem hoje uma taxa de juros negativa, intervalo ali de 0,5 positivo a 0,5 negativo para 10 anos, ali os títulos negociados para 10 anos. Para o curto prazo nós temos ali cerca de 0,25. Então o Japão é em si uma economia bem curiosa, e a condução da política monetária muitas vezes ultra frouxa, como admitido pelo mercado internacional, libera um espaço para o crescimento da inflação. Então nós temos uma inflação um pouco mais forte no Japão. Isso está gerando críticas à condução da política monetária japonesa, e por isso o nome a assumir a pasta era tão comentado, era tão discutido e gerou bastante movimentação por lá. Hoje nós temos Japão subindo 0,64%. Esse movimento ele se replica para os principais índices acionários chineses. Nós temos 0,28% de alta para Xangai, para a Bolsa de Xangai. Então Xangai também correndo bem. O único índice que está aqui no patamar negativo é Hang Seng. Hang Seng caindo 0,24%. Com aquela euforia do ChatGPT, nós vimos Hang Seng subindo acima de 2%, puxado ali por ações de tecnologia ao final da semana passada e no começo dessa semana. Parece que hoje as coisas se acalmaram um pouco, 0,24% de queda para o principal índice acionário de Hong Kong. Já para a Kospi na Coreia nós temos 0,50% de alta. Então esse é o cenário asiático.
dá um panorama, pega muito ali daquele sentimento que foi visto no mercado norte-americano do dia anterior, também no mercado europeu, acabam funcionando ali em horários diferentes, mas também dá um indício de como o mercado internacional está olhando para o dia seguinte. Então é um intermediário, enquanto as nossas bolsas funcionam, a deles não funciona, enquanto a deles funciona, a nossa não funciona. Então serve como intermediário, como um termômetro aqui para o sentimento internacional. Hoje positivista, mas claro, em certa normalidade, ainda aguardando pelos dados de inflação que foram divulgados hoje para os Estados Unidos. Nós tivemos uma inflação em janeiro de 0,5%, chegando a 6,4% no agregado de 12 meses. Então, já contando ali de janeiro passado até este janeiro de 2022 a 2021, um ano com 6,4% de alta na inflação. Ainda aumentando, ainda um grande desafio para o Banco Central norte-americano, para o Federal Reserve, e ainda, claro, alvo de muitas críticas por essa condução da política monetária, por não dar muitos indícios de o que podemos esperar para as próximas reuniões. O mercado já está precificando 0,25%, 0,25 ponto percentual para a próxima reunião, e para maio também, na outra reunião, nós temos novamente o mercado subindo essa possibilidade, subindo as chances aí de termos um novo aumento de 0,25. Então 0,25 na próxima e na outra também 0,25 ponto percentual. Essa é a expectativa depois daquele payroll recorde, foi um payroll muito alto, foi uma criação de empregos muito forte nos Estados Unidos, e desses dados de inflação que ainda estão dentro das métricas, não estão surpreendendo para baixo, então não mostra aí um grande avanço, uma grande novidade, algo que o mercado pode não estar vendo. O mercado já está precificando e, claro, enxergando com um pouco mais de probabilidade esses novos aumentos, esses consecutivos aumentos, 2 aumentos de 0,25 ponto percentual. Voltando para a inflação, nós tivemos um aumento de 0,5% na inflação total, o núcleo veio um pouquinho abaixo, mas ainda subindo. Isso foi dentro das métricas, dentro das expectativas, então não surpreendeu muito o mercado. Como não temos grande novidade, os principais índices eles andam ali com um pouco mais de calma. Agora que eu comecei a falar, só para derrubar aqui o argumento do apresentador, os índices estão acelerando as quedas. Então nós temos 0,93% de queda para Dow Jones, S&P 500 caindo 0,89%, Dow Jones agora acima de 1%. Então esse comecinho de pregão aqui, esse início de negociação mais morno, e chegando agora ao meio do dia, agora exatamente 1h31, 1,14%, aumentando as quedas Dow Jones, 0,88% S&P 500 e Nasdaq 0,72%. Lembrando, inflação subindo dentro das métricas, mas não é uma notícia muito positiva. Nós temos aí um agregado, como eu mencionava, de 6,4 nos últimos 12 meses, e a expectativa era 6,2 aí, o que os investidores aguardavam. Então, não muita mudança, mas claro, é uma mudança, um aumento que já era esperado pelo mercado, mas ainda é negativo. Para a Europa, nós temos um dia de certa estabilidade, os mercados ainda funcionando por lá, próximo aqui do fechamento do mercado, mas nós temos aqui, por exemplo, o DAX, que é o principal índice acionário europeu, a Bolsa da Alemanha, caindo 0,09%, então em certa estabilidade, não ganhando nem perdendo muito valor nesta tarde. FTSE no Reino Unido 0,05%, então repetindo esse movimento de estagnação, de estabilidade, 0,34% para a CAC 40 de ganhos, então positivo, não tão positivo, 0,3%, mas é um sinalzinho aí que interessa ao mercado francês. E o índice Eurostoxx 50, 0,04% de queda. Então, Eurostoxx 50, FTSE e DAX em estabilidade, sem movimentos muito bruscos nesta tarde. Vamos ver se esse aperto nos Estados Unidos, essa ampliação das quedas por lá, pode beneficiar ou prejudicar aqui as ações na Europa. Lembrando, nós temos alguns levantamentos do começo do ano, principalmente um levantamento que eu destaco sempre por aqui do Bank of America, indicando a saída, a fuga do capital do mercado norte-americano, do mercado britânico, do mercado ali do Reino Unido, para a Europa, para a zona do euro e também para mercados emergentes. Nós vimos boa parte desse capital influenciar a Bolsa de Valores aqui no Brasil no início do ano, principalmente no mês de janeiro, mas agora a gente pode ver um mercado um pouco mais frustrado, com os movimentos norte-americanos buscando esses aportes na renda variável lá na Europa,
Então é uma balança um pouco complicada, a gente não sabe qual que é a causa, qual que é a consequência, mas às vezes os movimentos eles se assemelham, eles se unem aqui, a gente consegue fazer uma leitura um pouco mais clara. Aguardemos, traremos aí essas informações até o finalzinho do dia, como que ficará aí essa movimentação na Bolsa norte-americana e como fechará o mercado europeu. Já aqui para o Brasil nós tivemos algumas notícias bem interessantes, inclusive uma rara participação de Roberto Campos Neto em uma entrevista a um programa de TV. E foi um tom bem apaziguador, dando certa calma para o mercado. Eu vou abrir os juros daqui a pouco, vamos ver se os juros estão estressados ou não. O que importa é o seguinte, Roberto Campos Neto colocou alguns panos quentes ali naquela grande crise que foi gerada nesse início de fevereiro entre o Executivo Nacional e o Banco Central, ali principalmente na figura de Lula e alguns aliados no Congresso, criticando veementemente a política monetária brasileira, criticando a atual taxa de juros em 13,75%, indicando como a maior taxa real do mundo. Isso a gente já traz há algum tempo, alguns levantamentos aqui na BMC News que comprovam, que exaltam essa taxa de juros aqui no Brasil como a maior taxa real do planeta. Isso tem a sua justificativa, que é exposta, claro, na ata do Copom e no comunicado ao mercado, à época das decisões de política monetária, mas gerou uma grande crise entre o Executivo Nacional e o Banco Central. Roberto Campos Neto, essa entrevista era muito aguardada, nós não tivemos ali um grande pronunciamento desde o início dessa rusga, dessa discussão entre o Executivo e o mercado sobre a política monetária brasileira. E ontem nós tivemos uma entrevista que foi bem apaziguadora. Roberto Campos Neto chegou a dizer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está super bem intencionado, que está disposto a conversar e propor ali argumentos que defendam, claro, a inalteração da meta de inflação ainda para este ano e a manutenção dos altos juros. Claro, é o Banco Central que toma essa decisão dos juros, mas a meta de inflação é tomada a decisão em conjunto no CMN, no Conselho Monetário Nacional, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela ministra, claro, do Orçamento, que é a Simone Tebet, e também o presidente do Banco Central. São 3 votos normalmente. Essa decisão é tomada com votos ali de igual valor, ou seja, os 3 ali em consenso da tomada de decisão de política monetária, principalmente da meta de inflação. No entanto, a expectativa do mercado é que tivéssemos ali alguma rusga nessa reunião de quinta-feira. Possivelmente, depois dessa entrevista, depois do Fernando Haddad ter dito que está super tranquilo com essa condução, com essa conversa com o Banco Central, a gente pode ver uma alteração, uma mudança na meta de inflação, se tivermos, só lá na reunião de junho. Então esperemos, aguardemos o que será dessa política monetária brasileira e da meta de inflação. Roberto Campos Neto, inclusive, chamou a atenção que subir a meta de inflação vai causar uma crise de confiabilidade, claro, das instituições brasileiras e também aumentar o prêmio de risco. Isso pode, claro, forçar o Banco Central a subir novamente os juros ou ter uma situação um pouco mais complicada para a condução ali dos títulos públicos. Claro, será uma grande discussão, nós veremos aí os próximos capítulos. Para o mundo corporativo, e aí sim, indo aqui para a nossa Bolsa de Valores brasileira, a gente tem alguns resultados divulgados durante o fechamento do mercado de ontem, inclusive a abertura do mercado de hoje. Por enquanto, nós temos o Ibovespa seguindo aí o ritmo internacional, pelo menos tocado pela Bolsa nos Estados Unidos, 0,74% de queda, índice agora cotado a 108.030 pontos. Lembrando, é um patamar inferior ao fechamento do ano passado, que foi cerca ali de 109 mil. Então estamos abaixo do ano passado, estamos abaixo do fechamento do último pregão de 2022. Lembrando, o finalzinho do ano foi bem cruel aqui com a Bolsa Brasileira. Nós vimos uma certa euforia no primeiro mês do ano, chegamos ali aos 113, 114 mil pontos, não conseguimos segurar essas métricas, 107 mil, agora 995, perdemos valor nesta tarde e perdemos essa mínima aí que era esperada para o ano. Então, nós estamos aí em uma região um pouco interessante. Nós temos toda a movimentação internacional, os riscos gerados pela economia norte-americana. Temos aqui uma certa frustração no mercado, principalmente com demanda de commodities para esse ano, por causa da China. Então, o que estava parecendo muito bom para o Brasil no começo do ano, parece que deu uma arrefecida agora em fevereiro. Claro, ainda temos
10 meses para contar aí, para colocar nessa conta, para ver para onde a nossa bolsa vai. Tem gente chutando 120 mil, 130 mil no final do ano. Deixem nos comentários as suas perspectivas para o Ibovespa neste ano de 2023. Quem que está puxando esse BOV para baixo? Vamos lá aglomerar esses ativos por volume. Nós temos Petrobras, lembrando, depois da divulgação da inflação nos Estados Unidos, nós tivemos alguns pronunciamentos de autoridades norte-americanas indicando a possibilidade de liberar mais estoques de petróleo, os estoques nacionais de petróleo. Isso fez o preço da commodity cair violentamente, acima dos 2%. Agora reduz um pouco essas quedas, trazendo a cotação neste momento do petróleo Brent. Nós temos 1,57% de queda para o Brent, 85 dólares e 20 centavos de dólar o barril, e o petróleo WTI, 78 dólares e 69 centavos de dólar, uma queda de 1,81%. Essas quedas já foram maiores durante o dia, mas claro, motiva aqui um mau humor do segmento como um todo. Petróleo como um todo está perdendo bastante valor no dia de hoje. Nós temos aqui Petrobras, Petri 4, 0,56% de queda, Petri 3, 0,50%, um pouco menos de volume de negociação, mas Petri 4 aqui 0,52%, ambas em igual potência aqui de queda. Nós temos Vale zerando agora a oscilação, está no 0 a 0, lembrando, Vale, tivemos alguns relatórios do JP Morgan e do Goldman Sachs indicando neutro para Vale e rebaixando também Gerdau para patamar neutro, não indicando mais compra por conta da valorização recente. Então a Vale aqui está sendo cotada, deixa eu pegar aqui o ativo de Vale, que desapareceu do meu mapa agora, daqui a pouco eu trago a Vale aqui. Vamos trazer a cotação atual. Nós temos R$ 86,63. Já vimos aí Vale recentemente a mais de R$ 90. Então, correu bastante durante o ano passado, ganhou bastante valor, principalmente depois do anúncio da retirada das restrições à Covid lá na China. E aí os bancos, eles acharam que como o ativo já tinha caminhado demais, já tinha ganhado muito valor, não valeria mais se posicionar. A gente viu um movimento negativo para Vale e para Gerdau desde então, e agora 0,08% de queda, sem muita movimentação no pregão de hoje. E Tube 4 também 0,56% depois daquela euforia da divulgação do resultado bem sólido, provisionou parcialmente a dívida de Americanas e agora o Itaú, depois de subir bastante, cai um pouquinho, 0,56% de queda no pregão de hoje. No entanto, no mês soma 4,92% de alta. Lembrando, pregão de ontem foi bem caracterizado ali pela presença forte dos bancos. Tava todo mundo animado com bancos, até Bradesco, que caiu bastante ali no dia da divulgação do resultado, estava subindo ontem. Nós temos B3SA3, 2,52%, PetroRio, 3,14% de queda. Também seguindo aí 3R Petróleo, está por aqui, 4,99%. Lembrando, 3R Petróleo anunciou aí as suas prévias operacionais do mês de janeiro, indicando um crescimento de mais de 20% na sua produção de petróleo. Então, nós tivemos em dezembro, um aumento significativo para a produção de 3R Petróleo. Em janeiro, novamente um aumento, não tão significativo quanto de dezembro. Claro, alguns ativos estavam inclusos, a inclusão de alguns ativos, a incorporação de alguns ativos adquiridos ali pela companhia fizeram esse valor saltar em dezembro, mas esse valor de janeiro também foi bem significativo. Desde então, nós vimos o ativo disparar e lá para cima dos R$40 negociados para 3R Petróleo, agora corrige um pouquinho em um dia de mau humor para o segmento de petróleo. Nós temos aqui o ativo cotado a R$41,12, alta de 8%, quase 9% no ano de 2023. Também figuram aqui entre os maiores volumes negociados, mas também em patamar negativo, Ambev, Elet3, BPAC, que ontem veio bem forte e hoje está corrigindo, Uzi Minas e CCR Rodovias. Do lado positivo, do lado verdinho aqui, se eu conseguir expandir o nosso mapa, nós temos BBAS3, 4,48% de alta para BBAS3. Banco do Brasil, que demonstrou e apresentou o melhor resultado do segmento de bancos aí disparado dessa temporada, um lucro recorrente de R$9 bilhões
foi o maior do segmento até então, mesmo se tivesse contabilizado aí 100% de provisões de Americanas no trimestre, conforme destacaram os analistas de mercado. Então, resultado muito forte, parece que aí para os acionistas de Banco do Brasil o dia está bem alegre, está bem positivo, 4,48% de alta, e BBDC também surfa essa onda aí, 1,07%, corrigindo aquelas fortes quedas do dia da divulgação do balanço operacional. Nós também temos aqui Sabesp, 3,27%, BB Seguridade também subindo desde a divulgação do resultado. Nós vimos pregões seguidos aqui positivos para a BB Seguridade, um resultado também muito interessante, 0,25% de alta, anual 8% de alta para a BB Seguridade. E Multiplan aqui também em patamar positivo, 0,93%. Carrefour é que a situação é um pouco mais complicada. Nós temos 1,57% de alta para a Carrefour, que também divulgou os seus resultados. No entanto, os resultados não foram tão positivos assim. Nós tivemos uma queda no lucro líquido ajustado. O lucro líquido foi de 550 milhões, uma queda de 28,20% em comparação ao quarto trimestre do ano anterior. Então, nós tivemos mais de quase 30% de queda ali nesse lucro líquido ajustado para o ativo. As vendas líquidas subiram, então 36,3% no aumento aí das vendas líquidas em comparação ao ano anterior, e o EBITDA ajustado também subiu 12,4%. Veio acima das expectativas do mercado. Então, quando o mercado já está precificando um cenário e esse cenário ele é quebrado de certa forma, a expectativa é quebrada ou para cima ou para baixo, a gente tem grande movimentação. Hoje é o que acontece com o Carrefour, 1,78% de alta, mesmo com uma forte queda no lucro líquido ajustado. Eu vou para um rápido intervalo, na volta eu trago a Alex André para conversar comigo hoje. Alex, hoje tem bastante coisa, mas daqui a pouco a gente bate um papo sobre isso, depois do nosso intervalo comercial. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui com o nosso BMC Stock, atualização em tempo real do mercado brasileiro, e trazendo aqui algumas das principais oscilações do dia. Nós temos BBAS3 Banco do Brasil entre as maiores altas, com aqui 4,61% de oscilação positiva. E olha esse gap de abertura aqui de Banco do Brasil. Ontem fechou no negativo, um fechamento ali de R$ 40,60, hoje já abriu com R$ 42,28, agora nem perto da mínima, nem perto da máxima. Então aqui o Banco do Brasil bem no meio a meio, segurando essa alta de 4% no dia.
E agora, para falar sobre isso, falar sobre as expectativas para a divulgação dos resultados de hoje, após o fechamento do mercado, gostaria de conversar com Alex André, especialista de investimentos da Sara Invest. Alex, seja muito bem-vindo ao BMC Stock. Agradeço imensamente pela conversa de hoje. Boa tarde, Gabriel. Sempre um prazer participar aqui no Stock contigo. O prazer é todo nosso, Alex André. O prazer é todo meu e eu gostaria, claro, de falar de gente que tá feliz hoje. Tem muito investidor animado que se posicionou em Banco do Brasil, viu um resultado muito forte, mais de 9 bilhões de lucro recorrente. Então, gostaria de perguntar a ti como que você recebeu essa notícia, um banco estatal que sofreu bastante no ano passado e apresentou aí, se eu somar a mesma estatística de Itaú e Bradesco, não dá o lucro recorrente aqui de Banco do Brasil. Itaú demonstrou acho que um pouco mais de 7 bilhões de lucro recorrente e o Bradesco 1,5 bilhão. Então, se a gente soma os dois, não dá os 9 bi do Banco do Brasil. Como é que você recebeu essa divulgação de resultados? Já é esperado? É uma queridinha aqui da Bolsa Brasileira a ação de Banco do Brasil? Por que a gente tem tantas dúvidas aí sobre as operações desse banco? Ótimo comentário, Gabriel. Ótima comparação que você fez em relação à lucratividade, porque isso mostra muito na linha do ROI, né? Do retorno ao seu patrimônio do banco, que realmente a gente consegue ver essa relação, né, de um ROI muito baixo, né, de Bradesco e Santander, e a gente vê Itaú e Banco do Brasil indo muito forte. Por quê? Eu acho que são as linhas de atuação, né, e também a assertividade no crédito, né? A gente sabe muito bem que Bradesco errou feio no crédito, né? Já tinha avisado sobre isso desde o terceiro trimestre, o quarto trimestre chancelou, reafirmou isso. Mas o Banco do Brasil, o Gabriel, superou até as estimativas mais otimistas, tá? Então, e também não só o quarto trimestre, acho que tem que deixar muito claro o guidance, né, o que eles passaram, né, para o ano de 23. Um guidance de crescimento de lucro, um guidance de expansão de carteira de crédito, né, são números muito positivos que, ao meio de todo esse cenário que a gente está passando, né, de implência, recorde, né, taxa de juros muito altos, então, tudo isso a gente consegue observar que o banco tem navegado muito bem, apesar das incertezas políticas. A gente sabe disso, inclusive a gente estava falando até com o Daltoso, né, da Eleven mais cedo, ele dizendo, a opinião dele, né, que ele estava um pouco mais de fora a Banco do Brasil, apesar de ser uma tese sólida, né, com bons fundamentos, mas essa questão política pesa bastante. Eu concordo com ele, muita gente tem olhado para isso, mas nesse resultado, né, ou seja, terceiro trimestre muito bom, quarto trimestre surpreendendo o mercado, as casas, né, as corretoras, os bancos já começam a ter um tom mais positivo, né? Se olhar, por exemplo, o Credit Suisse, a XP, o Safra, outros bancos que fizeram, que eu li, né, relatórios de opinião do próprio Banco do Brasil, todos ressaltaram, tiveram impacto de 50% de provisão americana, 788 milhões de reais, mesmo assim o banco reportou ROI, como você falou, muito bom, né? Poderia ter sido melhor? Poderia. Mesmo assim foi resultado recorde, né? Um outro ponto de destacar também, um resultado que já foi publicado, já foi divulgado, a gente está falando de bancos aqui, é o próprio BTG, que também teve impactos americanos, mas continua entregando resultados recordes. Acho que é uma outra máquina que eu falo, BTG e Banco do Brasil. Realmente são os dois grandes bancos que têm surpreendido nas suas linhas de negócio. E a gente sabe muito bem, Gabriel, que tem a diferença, né? Enquanto o Bradesco é muito ligado na pessoa física, mais média, baixa renda, a gente tem ali Banco do Brasil, até o próprio Itaú, né, tendo suas características diferentes, né? E no final do dia faz total resultado. Alex André, continuando em bancos, mas falando sobre um segmento que é totalmente diferente. A gente coloca os dois aqui lado a lado, é difícil até comparar bancos tradicionais com os bancos digitais. A gente tem Banco Pan, que divulgou um resultado bem abaixo ali do esperado, decepcionou o mercado, mas hoje nós temos duas instituições financeiras que, se a gente falar que são novas, acho que é um abuso, porque já estão aí no mercado há muito tempo, abriram recentemente o capital. São disruptivas, né? São bem disruptivas, Alex, e também divulgam os resultados após o fechamento do mercado de hoje, que são Nubank e XP. Olhando aí para o Banco do Brasil, um resultado muito forte. E aí o mercado começa a comparar, fala, ixi, será que vale mais a pena eu colocar o dinheiro no banco tradicional ou nesses ativos aqui como XP e Nubank, que demoraram a reportar certo lucro, as operações ainda estão sobre muitas dúvidas. O que a gente pode esperar para XP e Nubank na divulgação de hoje? Bom, acho que a mesma leitura que XP tem, inclusive até uma opinião da Carta do Absoluto, né, uma gestora dizendo que o ROI do Nubank pode chegar na casa de 40%. Já o Banco Inter, que se compara muito próximo, né, ao próprio Nubank aqui, a visão do Inter é chegar a um ROI de 30%, né, com 30 milhões de clientes nos próximos 4 anos.
Eu acho que essa grande linha, por que eu estou falando desses números? Porque essa rentabilidade ROI de 30%, a gente está falando que tem um ROI maior que os bancões, né? É o maior que o ROI do Bradesco, do Itaú. Bradesco não, né? Bradesco é 3,9 agora, mas falando maior do que o Banco do Brasil, que o Itaú, propriamente dito, né? Falando de agora, os números atualizados. Mas um ponto de desafio muito grande, Gabriel, é que isso não vai acontecer agora. Eu digo agora, não digo nem esse trimestre, eu digo nos próximos 6 meses, 1 ano, porque as taxas de juros ainda estão muito altas. E isso, né, tira um incentivo, né, não em relação à renda variável de si só, mas isso torna o crédito de uma forma muito mais restrito, né, e consequentemente, mas a receita no crédito ele consegue aumentar, consegue repassar, tanto que o Nubank até aumentou a receita no crédito, né? Ou seja, eles repassaram essa taxa, até a forma de remuneração também na conta, né? Agora, após 30 dias, né, que é acreditado, né, né, sobre a remuneração da conta, investimento, né, em relação ao saldo, né, que antes era diário. Então, tudo isso ajudou, né, o posicionamento em relação à balança de custos, mas a gente sabe que tem um grande desafio na operação do Nubank. E o que a gente tem que olhar para frente, se realmente eles vão conseguir pegar esse efeito de escala, que realmente é um business de escala, é um banco que não tem agência, assim como o Inter, né? Utilizar cada vez mais serviços, né, como o Inter tem feito, muito bem, acho que é uma grande referência ao Inter, até tá, na minha opinião, está até atrás está na frente, no caso, o Nubank está atrás do Inter nessa questão de serviço, né? Mas o Nubank tem corrido atrás. Mas o que a gente tem que olhar é quanto isso vai trazer de capilaridade, quanto isso vai trazer de escala, para quê? Para diminuir o CAC. Né, para diminuir o custo de aquisição de cliente. Então, quanto mais cliente na base, mais cliente penetrando compras, né, seguro, comprando dentro do aplicativo, cartão de crédito, né, quanto o cliente mais usar o serviço do banco, mais rentável ele vai ser e, consequentemente, o custo fixo ele vai diminuir ao longo do tempo. Né? E essa captação, né, para o cliente novo ele vai diminuindo naturalmente. Né? Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que olhar, que é um case de alavancagem operacional, né, esses bancos digitais. E não tem os grandes diferenciais que os bancos tradicionais têm. Uma grande provocação que muita gente tem falado, Gabriel, que os grandes bancos perderam vez para as corretoras, né? Até para os bancos digitais, falando de investimentos, né? De carteira de investimentos, renda variável, renda fixa por si só. A gente tem visto aí bilhões de reais, não tem um valor exato aqui agora, mas a gente tem visto bilhões de reais saindo das corretoras e indo para os bancos. Ao contrário do que a gente tem visto anteriormente. Né? Por quê? Principalmente porque o investidor ele tem muito olhar em corretora por renda variável e banco muito mais por produto de renda fixa. Eu não concordo, tá? Eu acho que não faz sentido nenhum essa migração. Não que não tem que ter dinheiro no banco, não é por causa disso. Mas que as plataformas vieram realmente para disruptar o mercado, para trazer mais oportunidade, principalmente nessa instrução 78 que saiu também muito bem. Mas focando aqui nos bancos, Gabriel, só para terminar aqui a conversa, eu acho que realmente o resultado de Nubank e XP, na minha opinião, tá, não deve surpreender positivamente. Se vier, acho que vai vir totalmente fora da curva. Se a gente olhar até não só o preço do ativo por si só, mas olhar a perspectiva, né? Acho que poucas linhas do resultado que pode chegar ali e entregar um resultado em linha, mas acho que o top line ainda não vai ser um resultado tão positivo para os dois. Tá? Acho que são perspectivas mais à frente que o cenário macroeconômico precisa melhorar para refletir nessas companhias. É aquele negócio, né, Alex? Não importa o que eu acho, importa o que está acontecendo. Ah, não, porque é melhor ter dinheiro nas corretoras, ter investido. O que nós temos de dados são um janeiro com pouca movimentação na B3, baixos níveis de negociação, a DTV é muito piores baixo, dos né? 3 anos. E temos um alto nível de saque dos fundos de investimento, tanto fundos de ação quanto até fundos de renda fixa estão sofrendo esses saques contínuos aqui neste início de ano, somando até o finalzinho do ano passado. Então, o receio da renda variável, dos investimentos em geral, está acometendo aqui todos no mercado e isso acaba motivando um movimento de saída das corretoras, saída da renda variável, saída dos investimentos. O pessoal busca coisas mais seguras, opções mais seguras. Então isso acaba prejudicando essas companhias, prejudica a B3, prejudica as grandes corretoras. E o que eu gostaria de colocar aqui como um grande ponto de alerta é a inadimplência, né, Alexandre? A gente, olhando para a carteira ali de clientes de Nubank, praticamente é tomada por pessoa física, e é quem é mais frágil, claro, a inadimplência que está crescendo desde que os juros saíram ali dos 2% e chegaram nos 13,75%, conforme a inflação vai aumentando, conforme, claro, o poder de compra vai aumentando, a gente tem uma inadimplência aumentando e isso pode afetar negativamente os resultados de Nubank, né? Exatamente, mas isso grande parte já está no preço, tá, Gabriel? Entendi. Na minha opinião. Acho que olhando a carteira de crédito, lógico que pode ter uma deterioração da carteira de crédito, né, aumentar a inadimplência, como está tendo os grandes bancos.
né? Se os grandes bancos estão aumentando a inadimplência, não a provisão, né? Ou seja, você olha a NPL, você vê que a curva, né, ela está subindo, né? Mesmo que ligeiramente ela está subindo, principalmente em 90 dias, né? Over 90, você vê isso claramente, né? Ou seja, tem um grande desafio, né? Acho que esse é um ponto crucial aqui. Mas o que a gente tem que olhar a prova, que realmente separa, né, o menino dos homens nos bancos, é a capacidade de dar crédito. Quem realmente sabe dar crédito de uma forma assertiva é que consegue sobreviver. Então, olha a diferença do Bradesco e olha a diferença de um Itaú da vida. Os dois são os dois grandes bancos do Brasil. Porque o Bradesco reportou um ROI de 4%, 3,9%. Né? E o Itaú foi totalmente diferente. Então, acho que essa capacidade que a gente tem em relação a crédito, eu acho que no curto prazo, né, olhando ali para nos próximos 2, 3 trimestres, é o que realmente vai separar um banco do outro em relação à rentabilidade, consequentemente para a precificação do mercado. Não necessariamente olhando para múltiplo de desconto. Mas aquele banco está precificando abaixo do book, né? Aquele banco está tantas vezes preço-lucro. Não olha assim, pessoal. A gente tem que olhar realmente o que os bancos fizeram no passado, né? Quais bancos conseguiram sobreviver no sentido não de falência, mas no sentido de rentabilidade, conseguem ter uma rentabilidade positiva, que conseguem replicar nesse cenário desafiador. E agora a provocação aqui, Alex André. Você acha que é o momento daquelas companhias de análise de crédito? A gente tem algumas aqui na B3 listadas, que são companhias, são aquelas techfins que fornecem tecnologia para as instituições financeiras. Então, até adquirindo ali algumas startups, algumas companhias menores de análise de crédito. Você acha que pode ser uma oportunidade dessas companhias ou elas ficam um pouco mais escanteadas aí na sua avaliação diária? Eu acho que sim, tá? Porque, como você falou muito bem, tá tendo uma revolução no setor, né? Open Finance. Tudo isso vem para ajudar. Eu acho que esses plays, né, que pode estar ligado a uma instituição financeira ou não, mas eu acredito que esse movimento vai ser muito positivo para o mercado em si e também para a competição. E vai ter muita oportunidade. Então eu vejo assim, claro que o cenário não é perfeito, mas o que é cenário perfeito, Gabriel? Vamos lá, juros baixos e uma abundância de crédito. Isso também vai dar muita lambança, né? Ou seja, a gente tem dois momentos. Ou está com crédito muito restritivo, porque o juros está lá em cima, consequentemente o play do spread pode ser melhor, mas o risco para você dar o crédito é pior ainda. Ou você prefere dar muito crédito, um spread menor, mas dá muito volume. Então, acho que não existe assim, acho que muita gente olha, na minha avaliação, como os juros baixos, como se fosse ali um cenário perfeito, ou juros altos, né? Na minha avaliação, nem é os dois. Na minha avaliação o que realmente a instituição, uma techfin, um grande banco, consegue realmente fazer. E qual que é o track dela? Né? Ela tem um track record de realmente conceder crédito, ter uma assertividade boa? Porque independentemente, Gabriel, se a taxa de inadimplência está alta, se não está, a gente consegue ver aí, inclusive, até mesmo as financeiras, que pertencem a algumas companhias aqui da Bolsa, que têm aumentado a inadimplência. Mas se você comparar, claro, não é uma comparação tão fidedigna assim, mas se você comparar com alguns bancos médios, você consegue ver que, dependendo da linha que você está olhando a inadimplência, é até melhor. Está até mais controlada por si. Só claro que é um outro tipo de público, outro tipo de crédito, mas você está falando ali de varejo geral. Né? Então, acho que esse é um ponto que é muito mais volátil. Né? Então, acho que esse é um ponto crucial que a gente tem que analisar. Acho que é a capacidade de crédito e isso a gente só vai entender ao longo do tempo. Maravilha, Alex André, muito obrigado pela participação de hoje. Agradeço imensamente por esse papo, falar um pouquinho aí sobre os resultados que já saíram, sobre as expectativas aí para os resultados de XP e Nubank. Tenho certeza que todo mundo que está aqui no nosso chat está adorando essa conversa, anotando aí algumas coisas para ficar de olho nesses resultados já divulgados e ainda a serem divulgados. Muito obrigado, Alex André. Última atualização de mercado, eu gostaria de dar um giro aqui pelo nosso Ibovespa, 0,64%, reduzindo um pouco as perdas nesse finalzinho de programa. Claro, ainda temos até às 6 horas da tarde aqui com as negociações, mas 0,64%, novamente nos 108.140 pontos. Nós temos uma abertura aqui no nosso mercado aos 108.838, uma mínima de 107.895, estamos praticamente ali no meio termo, 108.165, aqui uma máxima de 109.564. Então, o Ibovespa sem muita direção, hora subindo bastante, hora caindo bastante. Neste momento, 0,62% de queda. Dólar futuro subindo 0,20%. Principais destaques negativos. Raízen com 5,90% de queda. 3R Petróleo descontando um pouco aquelas fortes altas do início do ano. 5,15% de queda para 3R Petróleo. Azul também está com 4,51% de queda. Lembrando, Azul tem alguns valores a serem acertados
com ali algumas instituições financeiras, com os entes que alugam os seus aviões, então é uma grande preocupação que deve ser resolvida até o final desta semana. Também está passando por uma reestruturação financeira na companhia, então a Azul perdendo valor desde o início da semana passada, aí, hora positivo, hora negativo, mas majoritariamente perdendo valor, sendo descontada neste mês, já aglutina aí uma queda de 32,15%, uma queda de 32% no mês. São Martinho também cai, então São Martinho, nós temos Jalles Machado também no mesmo segmento, Raízen, não é o dia dos sucroalcooleiros, não é o dia do álcool, do etanol aqui no Ibovespa, temos uma queda para todos esses ativos. O setor de varejo também está em negativo, nós temos aqui exemplos como Renner, como outros ativos aqui espalhados pelo nosso mapa de calor. Do lado positivo, nós temos Banco do Brasil, reportou resultado muito forte, mais de 9 bilhões aí de lucro recorrente, 4,51% de alta. Sabesp também em patamar positivo, 3,42%. Carrefour, que também reportou os seus resultados, seus balanços operacionais para o último trimestre do ano. Nós temos uma alta interessante aqui também para Carrefour, Multiplan e Embraer. Eu vou ficando por aqui, mas depois do intervalo tem Alan Gani, Alexandre Cabral e Felipe Nascimento chegando com BMC Market. Então, para você que está aguardando ansiosamente pelo programa, depois do nosso intervalo, essas três feras chegam por aqui. Tem bastante coisa para discutir no dia de hoje, porque está bastante agitada esse comecinho de semana. Então, um abraço a todos. Eu volto no fechamento do mercado a partir das 4 horas da tarde, depois do intervalo BMC Market. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.